E assim, você acha que... Vamos lá, a União Europeia e os Estados Unidos olham pra gente como se a gente fosse subserviente e tudo mais, você falou isso. A China tem um olhar parecido, na tua opinião? Sim, mas eu acho que como eles estão... Não existe bonzinho na geopolítica, né, Igor? Claro. Todo país só pensa nos seus interesses. Só que como eles têm hoje uma tendência de um imperialismo maior, de um expansionismo da sua economia, eles tentam estabelecer, nesse momento pelo menos, relações um pouco mais justas. Porque assim, uma coisa é você manter relação, sei lá, com o Sudão. Nada contra o Sudão, mas um país pequenininho, tal, precisa de investimentos estrangeiros. O Brasil não é qualquer país na geopolítica internacional. O Brasil é um país que é liderança, por exemplo, da América do Sul. O Brasil são 220 milhões de pessoas em relação num contexto de Mercosul, que a gente é a grande liderança. O Brasil agora pode ter críticas, mas está querendo voltar com o Unasul, por exemplo, que é um bloco político que vai unir a América do Sul. Então, ter boas relações com o Brasil é importante para a geopolítica internacional. E, nesse momento, os chineses eles estão percebendo muito mais isso que os americanos. E é por isso que o Brasil, na minha posição, o Brasil tem que se aproveitar de quem quer investir no Brasil. Independente de ser China ou Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. E não é só o Brasil que está passando por isso. Que nem eu falei, o Oriente Médio, recentemente, teve um acordo entre Irã e Arábia Saudita. São, assim, os dois principais rivais geopolíticos do Oriente Médio, porque a Arábia Saudita é a grande liderança sunita do Oriente Médio e o Irã é a grande liderança xiita da região. Mediou um acordo. Quem conseguiu mediar esse acordo entre os dois? A China. A China conseguiu juntar os dois. Vários países do Oriente Médio, que estavam debaixo da asa dos Estados Unidos, Emirados Árabes, Arábia Saudita, possivelmente são um desses 19 países que vão entrar nos BRICS. E os BRICS está mudando de figura também. Os BRICS, quando eles foram criados lá nos anos 2000, num contexto, nós somos os países emergentes, a gente vai crescer economicamente e tal. Hoje, China e Rússia veem os BRICS como um grupo de oposição ao G7. É um grupo de oposição aos países desenvolvidos. Toda entrevista que é para falar de geopolítica, o Putin e o Xi Jinping falam a mesma coisa. A gente quer fazer uma nova ordem mundial. Uma ordem mais democrática, segundo eles, né? Claro, a democracia... Caralho, tá bom. Vai lá. A democracia para eles... Isso daí é semântica freestyle, né? Exato, né? É que a democracia para eles é o quê? É fazer com que os países emergentes tenham mais voz, né? Só que eles falam assim, a gente vai dar voz para os países emergentes. A Arábia Saudita vai poder participar, o Brasil vai participar, a Índia vai participar. Só que, claro, né? Quem vai ser a liderança desse novo BRICS? China, principalmente, mas também a Rússia. Tu acha que tem vamos lá. Você acha que a gente caminha para um mundo, vamos lá, 15, 20 anos, que a China, ela é mais importante do que Estados Unidos? Importante assim, acho que tem várias... Economicamente, sim, com certeza. É que tem vários níveis de importância, né? Quando a gente fala de geopolítica ou influência geopolítica, Igor, a gente pode dividir em duas grandes partes, que a gente fala que é o hard power, que é a influência militar que esse país tem. E aí, por mais que os chineses invistam, os americanos ainda hoje eles são insuperáveis, é fato, e possivelmente vai demorar bastante para conseguir superar os Estados Unidos. Mas em influência econômica, os chineses hoje, eles têm muito mais capacidade de investimento e estão conseguindo fazer muito mais acordos, enfim, do que os Estados Unidos. Já é mais influente que os Estados Unidos? Acho que o problema, assim, o lance, do meu jeito, eu não sou você, tá? Imagina, então, mas assim, eu fico imaginando que os Estados Unidos, por terem ocupado essa posição por tanto tempo como ocuparam, eles gozam de uma reputação que a China talvez esteja construindo agora, independente de ter mais dinheiro, tá ligado? Então eu acho que, o jeito que eu enxergo, tá? Que é, quando a gente fala de Estados Unidos e de fazer negócio com os Estados Unidos, não sei o quê, talvez soe mais classudo do que fazer com a China por conta da posição que os Estados Unidos desempenharam no mundo por todo esse tempo, né? Então, assim, talvez a China... até acho que... Bom, você está dizendo que sabe. Então, assim, a China, por mais que ela tenha mais capacidade de investir e tudo mais, os Estados Unidos ainda têm uma reputação melhor. Não tem, não? Assim, eu acho que os Estados Unidos têm mais parcerias econômicas e dentro do soft power, que é essa influência econômica, os americanos, eles se garantem muito ainda no American Way of Life deles, né? Então você pega, é muito mais comum você ter uma influência cultural dos Estados Unidos com as suas séries, com as suas marcas, do que os chineses.
Mas a China tá crescendo, Igor. Possivelmente aqui, dentre os vários que estão escutando a gente, deve ter gente aí que tem o carro da, sei lá, Caoa Cherry, que tem o celular do Xiaomi, que usa Huawei, que tem o notebook da Lenovo. Então a China, ela vem avançando, né? Eu tenho um videogame GPD, que é chinês pra caralho isso aqui. Aí, viu? É. Então a China vem avançando nessa influência cultural também. É que os americanos estão na frente. Mas a China tem uma coisa que os Estados Unidos não têm. E que por mais que pra gente, sociedade ocidental, seja complicado, para eles é uma coisa que ajuda bastante no crescimento econômico. Eles não têm esse modelo democrático que a gente tem, né? Vou pegar, por exemplo, os Estados Unidos... Você tá então dizendo que a ditadura é um bagulho maneiro. Não falei isso. Ah, entendi. O Ricardo não falei isso. Tô te ajudando. Vai lá. Obrigado, Igor. Por quê? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, estava lá, governo Trump. Pô, tem as suas políticas econômicas, enfim. Aí vem o governo Biden. Tem políticas econômicas completamente diferentes. Aí vem agora o Ron DeSantis ou volta o Trump, que são republicanos. Muda a política econômica. É difícil estabelecer uma política de longo prazo. Por exemplo, uma coisa do Brasil, né? Você pega Bolsonaro, Lula, enfim. Na China... É sempre a mesma coisa. Exatamente. Nem que sei lá, o Xi Jinping sai do poder, por exemplo. Vai vir outro membro indicado pelo Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista Chinês, para você fazer parte daquele partidão, os caras te ensinam a história do partido, a história da China, o que eles querem como política econômica. A China tem um plano chamado de a Nova Rota da Seda, que os caras querem até 2049, que vão ser os 100 anos... Você não pode... Ah, tá. Tá bom. Porque é tão específico assim, né? Tá, entendi. Que é os 100 anos da Revolução Chinesa. Os caras querem construir porto, rodovia, ferrovia em praticamente todos os países do mundo. E não é só em país periférico. A Europa está na Nova Rota da Seda. Por exemplo, estava lendo hoje, a Giorgia Meloni, que é a chefe de governo da Itália, ela está cogitando fazer com que a Itália saia dessa Nova Rota da Seda. Porque ela percebe que os investimentos chineses também vêm carregados de um quê geopolítico. E ela acha, com essa postura mais nacionalista, tal, que é hora do Ocidente se unir. Então, mesmo que isso represente queda dos investimentos chineses, é hora da União Europeia e Estados Unidos se unir como bloco ocidental. Entendi. Você enxerga esse movimento da China como algo perigoso? Assim, não é bom para nós que a China tenha esse protagonismo, alguma coisa nesse sentido? Igor, que eu falei, né? Eu não tento pensar em países de maneira maniqueísta, entendeu? Tá certo que nós, como país ocidental, com a nossa cultura judaico-cristã ocidental, a gente se espelha muito mais no modelo americano de democracia. E para mim, eu vejo de muito melhor jeito do que o modelo chinês. Mas se a China vier só com os investimentos, eu não vejo nenhum problema receber esse tipo de investimento. E os Estados Unidos também, convenhamos, não é uma democracia que se preze. E se eles tiverem que financiar golpe de Estado, financiar intervenção estrangeira, fazer bloqueios econômicos, sanções econômicas, eles vão fazer. Hoje, eles só criticam tanto assim a China porque eles sabem que a China ameaça a soberania. Por exemplo, os Estados Unidos, eles sempre foram uma liderança do setor de comunicação. Google, Apple, Amazon, Facebook, os caras controlam o dado de todo mundo. Inclusive, até vazaram os dados do Pentágono recente, os Estados Unidos espionando Coreia do Sul, espionando Israel. Isso é coisa que os americanos fazem. Os chineses vão fazer também? Vão, com toda certeza, mas qual que é a diferença pro modelo americano? Entende? Então, se a gente se limitar nos investimentos estrangeiros, eu vejo até como ótimo. Pô, quanto mais concorrência para investir no Brasil, melhor. Eu também penso assim, é só uma questão de... Vamos lá, eu te pergunto isso justamente porque a gente está muito acostumado com a maneira que a gente vive, suponho que seja muito diferente da maneira que as pessoas lá vivem, né? Então, essa influência crescendo e tal, da mesma maneira como os Estados Unidos influenciam na política, por exemplo, da América do Sul, a gente pode começar a ver uma influência política da China no resto do mundo também? É possível, né? Com certeza, Igor, com certeza. Mas não a ponto, penso eu, tá, de mudar o modelo democrático, porque a gente, como sociedade, a gente espelha como a gente quer a nossa política. É muito difícil num país, talvez nos países menores não tanto, né? Mas num país tão grande como o Brasil, um país de 220 milhões de pessoas, um país que tem protagonismo na geopolítica internacional, local, mas ainda tem, vir um modelo chinês e mudar completamente o nosso sistema de governo. Eu não vejo isso acontecendo, pelo menos. Entendi.